chegamos no bendito campo elétrico. A gente vai usar Ezinho, tá? Já vou colocar a setinha aqui que eu acabei falando que ele também é vetor, né? Mas bora lá. Seguinte, eu não sei por que a galera acha mais complicado esse conteúdo. Mas assim, se você sabe o que é gravidade, é basicamente a mesma coisa, só muda a natureza, né? Mas é o mesmo conceito, funciona da mesma forma. Aqui ele é um pouco mais amplo, porque a gravidade ela só tem de atração, né? O campo elétrico pode ter atração e de repulsão. Mas vamos lá, então, ó, eu vou pegar um espacinho aqui rapidinho, né? E vamos conversar sobre o que é a gravidade. O que é esse negócio que todo mundo sente desde que nasceu e vai sentir até depois que morrer, né? Fazer o quê? Né? É uma coisa que você não vai escapar. Você pode escapar de qualquer coisa na Terra. Só duas que não, né? A gravidade e a morte. Nossa, ficou pesado isso, né? Mas enfim, bora lá. O que é gravidade? Primeira coisa, você enxerga ela? Não. Mas ela tá aqui, né? Por que ela tá aqui? Porque eu tô sentindo, né? Ah, não tô sentindo não, professor. Então, bem, dá um pulo aí. Né? Se você dá um pulo, você vai subir de início, mas depois você desce. Por que você desce? Ah, porque tem uma gravidade. Né? Mas por que você deu um pulo e você subiu freando? A gente já comentou sobre isso hoje, né? Porque você tem a gravidade, que é uma aceleração vertical para baixo, para quem está no interior da Terra. Mas é uma coisa que você não enxerga, mas você sente desde sempre, né? Então, como que você pode definir a gravidade? A gravidade ela é uma região no espaço, né? Quando eu falo espaço, é lugares. Então, é uma região no espaço onde quem tem massa, né? Quem sente a gravidade é quem tem massa, sente uma força puxando para baixo. Essa força que te puxa para baixo é quem? É o peso, não é? Então, a gravidade é uma região no espaço onde portadores de massa ficam sujeitos a uma força gravitacional, também conhecida como peso. Né? Tanto é que a primeira equação que você estuda de física, né? Lá no Fundamental 2, na oitava série, que nem sei se é série, acho que é ano agora, né? Não era o peso? Como você calcula peso? É massa vezes essa bendita, né? A gravidade. Ou, se você preferir, campo gravitacional, né? Mesma coisa. Enfim, isola a gravidade aqui. Quem que é a gravidade, então? Ah, é a força-peso dividido pela massa. Você, vai lá, vamos ver se você tá bom de memória. Repete a definição de gravidade olhando para a equação, em voz alta. Tem gente com o microfone aberto aí. Não, brincadeira, tem não. Já fiz essa, mas tem gente nova, então eu faço de novo, né? Dá aquele gelinho, só pra ver se tá acordado. Gravidade é região no espaço onde quem tem o quê? Quem tem massa fica sujeito a uma força de interação gravitacional, no caso, o peso. Pronto. Com a definição, você montou a equação, né? Lembra que eu falo bastante isso? Muitas vezes o conceito é muito mais importante do que a equação propriamente dita, porque o conceito monta a equação. Beleza? Então a gravidade é a região no espaço onde quem tem massa sente peso. Aí se você for desenhar, ó, a gravidade, elas são vetores. Eu já vou falar a palavrinha, né, que são radiais, ó, que tem direção do centro, né? No caso da gravidade, ela é sempre atrativa, né? Ela puxa ali para o centro da Terra. No caso do campo elétrico, pode ser repulsivo também, depende do sinal. Mas enfim, ó, vai aparecer basicamente esse mesmo desenho, só que daí no campo elétrico. Bora? Igualzinho, vai lá, comigo, ó. Eu vou falar a gravidade e você tenta falar o que é o campo. Pode ser? Combinado? Gravidade. Região no espaço onde quem tem massa sente peso. Campo elétrico. Região no espaço onde portadores. É de massa agora? Não, né? Portadores de carga. Aí carga elétrica, né? Ficam sujeitos a uma força elétrica, né? O pessoal que é bom de português aí, esse A aqui tem crase ou nem?
Então, região no espaço onde portadores de carga elétrica ficam sujeitos a uma força do tipo elétrica. Quem fica sujeito a alguma coisa, né? Não tem. Então tá bom. Muito obrigado. Então tá aí. Agora vamos montar a equação? Vamos. Como que era a gravidade? Não era o peso dividido pela massa? Que o peso é a força e a massa é por que ele sente, né? No caso do campo elétrico, ó, ele vai ser a força que ele sente dividido pelo que faz ele sentir. Que é o quê? Né? Que é a carga. Aí aqui vem, né? De novo, ó. Preciso colocar o módulo? Né, eu não gosto de ficar colocando módulo, mas vou colocar para ficar bonitinho, ó. O módulo é para quê? É para que você lembre que o campo você desenha, né? Aí aqui você coloca a setinha, né? Aí como a força é um vetor e a carga é escalar, vetor com escalar resulta em vetor. Então aqui também é vetorial. Pronto, tá aí a definição de campo elétrico. Beleza? Aí, ó, unidade, né? Lembra que toda equação nova a gente faz essa análise. Qual que é a unidade de campo? É Newton dividido por Coulomb. Lá na frente vai descobrir que também é volt por metro, mas a gente descobre daí na raça, né? Então deixa aí Newton por Coulomb. Aí isso aqui não é chamado de nada, tá? Tem algumas grandezas que é Newton vezes metro, o pessoal chama de Joule, Newton por metro quadrado Pascal, isso aqui é Newton por Coulomb e acabou, tá? Tem sem nomezinho. Beleza. Muito bem, mas assim, ó, eu quero que você entenda da seguinte forma, que eu acho que é um jeito um pouquinho diferente, só que é o jeito de verdade, o jeito real. Porque assim, ó, imagine agora que eu esteja segurando uma corda e tem uma pessoa na minha frente que está segurando a corda também. Tá, eu vou fazer uma força. A corda, ela não vai levar essa força? Sim, ela leva como uma forma de tração, né? Então, eu apliquei uma força e essa força foi transmitida. Ela usou a corda, né? Ela usou uma onda para chegar até do outro lado. Pode ser uma onda, não precisa ser uma onda também para chegar, tá? Mas ela chegou lá na outra pessoa. Beleza. Agora, ó, no caso do peso, né? Você tá sentindo uma força para baixo. Tá, mas para você sentir uma força, tem que ter um agente que faz isso, né? O agente causador. No caso é a Terra. Mas no caso não é a Terra em si, é o centro de massa da Terra, né? Que a gente considera que a massa está toda concentrada lá. Você não está em contato com o núcleo da Terra, com o centro da Terra, né? Mas então, isso quer dizer que é uma força à distância. Quem traz essa força pra gente? Quem sai lá do núcleo e vem até a gente, que a gente fala assim, ô, você tá sentindo esse peso para baixo. É a gravidade. Então, no caso do peso, a gravidade é esse agente causador. Ele leva essa força até você. Quando a gente falava lá em cima, vou até voltar, ó. Você tem aqui duas carguinhas, né? Tá, beleza. Você tem duas carguinhas. Como que essa aqui sabe que a outra tá perto ali? Né? Como que ela sabe? Ó, eu tô sentindo uma atração, mas dá onde? Imagina, tipo, aqui tem uma parede, né? Cadê? Aqui tem uma parede. Aí essa carguinha tá aqui, ela começa a ser puxada, ela fala assim, opa, pera, tem um espírito aqui no quarto. Né? Como que ela... Quem que leva essa força? No caso, é o campo elétrico. Então, quando é a força elétrica, por ser uma força que é à distância, existe esse agente que leva essa força. Né? Isso pode ser aplicado para campo gravitacional, pode ser aplicado para campo elétrico, pode ser aplicado para campo magnético. O magnético é até mais fácil de você enxergar, né? A bússola, beleza, você está acostumado com ela. Mas se você pegar ali alguns pedacinhos de ferro, colocar perto de uma bússola, você vai ver que eles tentam se orientar na fórmula na forma que o campo está naquela região. Né? Então, o campo, ele é uma região, você não enxerga. Você pode fazer alguma reação, né? Você pode fazer com que tenha alguma emissão de fótons para ficar mais fácil. Tipo a aurora, a gente vai falar depois do magnetismo, né? Que na verdade é um campo, né, te protegendo de radiação solar e as partículas entrando naquele campo, sofrendo desvio, aí emitindo energia, emitindo fótons, que você consegue ver aquele fenômeno bem bonito. Mas o campo em si você não enxerga, tá? O campo em si você não enxerga, mas você sente. No caso, o gravitacional. Beleza? Beleza. Aí assim, ó, só pra gente já comentar,
Alguém alguma vez na sua vida, né, de estudante, falou assim, ó, decora aí, né, é convenção, do mais sai e do menos chega. Pronto, vamos fazer exercício. Mas não é bem assim, né? As coisas não são, algumas coisas sim, são convencionadas, são padronizadas para que fique fácil o entendimento. Mas a maioria é definição, de conta, né, de cálculo. Então, assim, isso de sair de um e chegar no outro vem por conta de vetores. E é bem simples, porque assim, ó, vamos lá. Vou pegar aqui duas carguinhas. Se você não quiser copiar isso aqui é só uma demonstração, tá? Só para você entender. Eu tenho duas carguinhas. Vamos colocar que isso aqui seja uma carguinha Q1, vou colocar aqui seja uma carguinha Q2. Beleza. Vamos colocar sinais também? Vou colocar essa aqui positiva e vou colocar essa aqui positiva também. Pronto. Positivo. Tá. O que eu já sei afirmar sobre elas? Eu sei afirmar que existe uma força, né? A gente já aprendeu isso. Essa força que existe entre elas é uma força de repulsão. Então, esse Fi aqui você já sabe desenhar. É uma força de repulsão. Tá, agora olha bem para essa equação, ó. Geralmente, o pessoal escreve ela já isolado a força. Não sei porquê, mas o pessoal prefere, ó. Se você isolar a força, como que fica a força? Ela vai ser o campo vezes a carguinha, né? Aí agora eu vou deixar sem o módulo, só para você perceber, que aqui é para calcular, né? Que eu posso ter de afirmação aqui? Se a carga for positiva, se o Q for positivo, eu posso afirmar que os dois vetores têm a mesma direção e têm o mesmo sentido. Porque se eu tivesse um vetor 2 para a direita e eu multiplicasse ele por 3, ele continua sendo para a direita, só que ele vira 6, né? Perdão. Ele não mudou o sentido porque esse cara aqui é positivo. Só que se eu tivesse um 2 para a direita e multiplicasse por menos 3, ele vai ter 6 de tamanho. Só que ele inverte o sentido. Lembra que eu falei que o menos na frente de um vetor, né, ele só inverte o sentido dele. Beleza. Então, bora lá, aqui em cima, ó. Se a carga for positiva, né, porque eles têm o mesmo sinal, ou seja, F e E possuem mesmo sentido. Professor, mesma direção, aí é consequência, né? Se tem mesmo sentido, tem que ter mesma direção, não tem como outra opção. E se a carga for negativa, é porque a força e o campo possuem sentidos contrários, sentidos opostos. Então, a carguinha que está sentindo aquela força, né, nela, a força e o campo vão ter sentidos opostos. E se ela for positiva, vai ter o mesmo sentido. Tá. Só que aí vem aquela historinha, vem aquele papo de, ó, vamos lá. E isso que eu quero que você perceba, ó. Eu vou até apagar aqui para fazer exatamente da mesma corzinha. O pessoal das canetinhas coloridas aí é legal, ó. Fazer aqui azul. Só para você perceber. A carga 2 está sentindo uma força, né? Essa força elétrica. A força que ela sente é devido ao quê? É devido à carga 1. Sim ou não? Sim. Então, mas como que ela sabe que ela está sentindo essa força? Né? Porque ela está numa região. Uma região que eu chamo de campo elétrico. Só que o campo elétrico que ela está sentindo não é o dela. Porque daí você teria uma força para a mesma carga. Tipo, ela gerando uma força nela mesma, ela teria uma turbina, então, e estaria voando do nada. Não. Né? Ela só sente força porque existe uma outra carga. E essa outra carga, né, mandou a força usando esse campo. Então o campo, lembra que eu falei? Ele é o agente que leva essa força. Então aqui nessa região onde a Q2 está, é que existe um campo. Que quem está fazendo esse campo é a outra carga. Então para de usar aquela historinha que tem a carga geradora e tem a carga de prova. Uma é a que gera, a outra é a que sente. Todo mundo gera, todo mundo sente. O que você tem que entender é que a que ela está sentindo é devido à outra. Essa aqui também sente, devido à primeira. Tá? Então, isso você tem que entender, que ela sente força, mas devido à presença de outra carga, devido à presença do outro campo. Né? O campo é quem está levando essa força. Beleza, agora olha para Q2, ó. Olha só para ela. Vou até fazer um círculo nela. Ó.
Ela não está sentindo uma força? Tá. Para ela estar sentindo uma força é porque ela está numa região de campo. Agora esquece que essa Q2 está aqui desenhada, ó. Se ela está sentindo uma força é porque tem uma outra carga, né, que fez um campo. O que eu sei afirmar? Ah, eu sei afirmar que se a carga que está sentindo é positiva, é porque a força que ela está sentindo tem a mesma direção e o mesmo sentido do campo. Então, exatamente onde ela está, eu posso vir e desenhar o campo. Ó. O campo está aqui. Só que daí, para eu não ter riscado aqui deixa eu desriscar ela. Aí. Então, ó, a Q1 vai gerar o campo ó, exatamente desse jeito. Aqui está o campo gerado por ela, que é o campo gerado por 1. Olha para o desenho. Sem convenção, o que está acontecendo com esse campo? Ele está saindo da Q1 ou ele está indo para Q1? Ele está saindo, né? Então pronto, tá aí. Ah, professor, mas se for diferente? Se for diferente, beleza, não tem problema. Vamos lá, ó. Agora eu vou colocar... deixa eu ver. Ah, pode ser o contrário, vai. Vou só mudar elas. Aqui tem um Q1. Vou colocar a negativa. E aqui tem um Q2. Que eu vou colocar a negativa também. Tá, vai lá, fazer um pouquinho mais rápido esse, ó. Tem força? Tem. Do quê? De repulsão de novo, que eu coloquei do mesmo sinal, né? Beleza. Essa força, então, vai estar aqui, ó. Aqui tá a força. Fe. Beleza, então a Q2 está sentindo essa força, né? Tá, mas alguém está levando essa força. Então aqui tem que ter uma região no espaço que alguém está carregando essa força, que é um campo elétrico, né? Só que olha só agora, ó. Aqui está sentindo. Não é negativa? Por ser negativa, eu posso afirmar que nela a força e o campo têm sentidos contrários. Quem que gera o campo que ela está sentindo? É a outra. Né? Aqui é 1. Então, ó, como a força aponta no sentido aqui de sair dela, o campo vai ter o sentido de chegar. É o sentido oposto. Olha para o desenho. O que foi convencionado aí? Nada. Né? Então, ó, o campo, quando você tem uma carga positiva, sai. Né? Um campo divergente. E o campo, quando você tem uma carguinha negativa, é um campo que chega. Né? Um campo que a gente fala que as linhas são convergentes. Beleza? Aí depois eu vou fazer o desenhozinho delas. Aí depois eu faço a lei de Gauss. Né? Tem mais uma lei. Tem várias leis aqui na elétrica. Aí, assim, né? A lei de Gauss, ela é uma integral. Não vou fazer integral, óbvio que não. Né? Lembra que a gente está no ensino médio. Mas a gente vai ter uma noção bem legal. Assim, para nós que fazemos vestibulares normais, né? Normais que eu falo. Tira ITA, tira IME, tira... O AFA pode deixar, o AFA não é tanto que nem os outros, mas ITA e IME já dá uma puxada um pouquinho maior. Lá, ele já cobra um pezinho a mais, um pezinho quase na integral ali, né? Se você sabe integral, você consegue fazer um pouquinho mais rápido. Mas não precisa saber para fazer, mas se você sabe, você faz um pouquinho mais rápido, porque são bem cabulosos os exercícios. Mas enfim, eu passo lei de Gauss porque você consegue entender com mais facilidade o porquê que o campo dentro de uma esfera condutora é 0. Se for um cara carregado é 0. Daí fica mais fácil, tá? Eu vou passar ali a introdução, né? Só o pensamento, para que daí a gente entenda mais fácil as situações esquisitas, beleza?